Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa live com a doutora Larissa, que a gente vai vamos fazer um bate-papo aqui sobre câncer de mama, o Outubro Rosa, né? Então, quem estiver entrando aqui já vai compartilhando essa live. Vamos esperar a doutora Larissa entrar pra gente começar, tá bom? Oi, Esther, Jéssica, manda um aviãozinho aqui pro pessoal, para todo mundo vir participar. Essa é uma live muito importante para todas as mulheres. Karina, tudo bem? Vamos esperar a doutora Larissa entrar. Vamos mandando aqui, avisando aqui pro pessoal que a gente tá ao vivo. Priscila, Lucinha. Quem quiser mandar pergunta também, eu tenho umas perguntas que já foram mandadas durante a semana, mas quem quiser pode mandar, tá bom? Olá, todo mundo. Vamos esperar a doutora Larissa chegar. Mamãe. A doutora Larissa entrou. Deixa eu mandar um... Vamos ver essa. Olá, boa noite. Boa noite, Tetsy. Tudo bem? Tudo jóia? É um prazer Tudo. imenso. O prazer é todo meu. Que saudade, né? Faz tempo que a gente não se vê. É verdade. Geralmente, geralmente a Só... gente se encontra nos congressos por aí, né? E faz tempo que não tem congresso É, presencial, né? é, é verdade. A pandemia agora nos uniu, na verdade, eu acho, né, Tetsy? Com a internet mais disponível aí, né? Acho que a gente É. até se vê mais agora do que a gente se via nos congressos presencialmente, né? Pior que é verdade, verdade, verdade. Vamos, já tem um pessoalzinho bom aqui. Aí eu queria começar, Larissa, com você fazendo a sua apresentação, falando quem que você sua formação, para o pessoal te conhecer, para a gente falar por que eu te convidei aqui, para a gente falar sobre um tema tão importante. Pode falar. Legal. Bom, obrigada, Tetsy, né, pelo convite. Eu sou Larissa Mandarana, sou médica, sou mastologista. Para fazer mastologia, eu sou formada na USP de Ribeirão Preto. Então, antes nós fazemos a especialização em ginecologia e obstetrícia, que eu tive o prazer de fazer com a doutora Tetsy junto. Foi minha residente orientadora várias vezes. Então, eu sou formada no Hospital das Clínicas, pela USP de Ribeirão Preto. E a mastologia, a principal doença que nós tratamos é o câncer de mama, né? O mastologista é responsável pelo tratamento de todas as doenças da mama, mas a principal delas, com certeza, é o câncer de mama. Legal. E a doutora Larissa também tem uma página na internet, né? No Instagram, e não sei, tem Facebook também ou é mais no Instagram? Eu tenho um Facebook também, mas é mais no Instagram. E a doutora Larissa dá altas dicas, meninas, altas dicas sobre esse mês de outubro. Ela só fez postagem legal, ela faz vídeos curtos, rápidos e com dicas e com informações muito pertinentes. Vale a pena seguir a doutora Larissa também lá no Instagram dela para vocês terem mais informação de qualidade, porque o que a gente precisa é saber peneirar que informação, a qualidade da informação. Então, eu trago aqui sempre que eu posso especialistas, pessoas da minha confiança, gente que eu conheço a formação, que eu conheço como lida com a sua profissão, né? Que são pessoas sérias, éticas. Então, a gente precisa saber peneirar. Então, segue a doutora Larissa lá no Instagram dela,
e que vocês não vão se arrepender, né? E aí o propósito, né, dessa live, né? Eu não sei se a Larissa tem essa mesma proposta. Eu acho que sim, pelo que eu acompanho no Instagram dela, que é a gente passar informação para paciente de forma mais fácil, numa linguagem mais acessível, né? Uma linguagem menos mediquês, né? Uma Tá. linguagem que as pessoas entendam. Eu não sei se você tem essa postura. Você pensa dessa forma, Larissa? Exatamente, exatamente, Tetsi. Fico lisonjeada pelas suas palavras, aí fico feliz mesmo, porque é exatamente esse o meu objetivo, né? É difícil a gente tirar o mediquês, né? A gente conversa assim o tempo inteiro, nós estudamos dessa forma, e nem sempre a nossa comunicação com o paciente é tão efetiva quanto nós gostaríamos que fosse, né? E eu vejo mesmo na internet, no Instagram, é uma oportunidade da gente levar informação e a gente percebe essa necessidade, né, de levar informação de qualidade, porque ao mesmo tempo que a internet disponibilizou muita coisa boa, ela disponibiliza muita coisa ruim também. E é difícil para o paciente conseguir diferenciar qual que é aquela informação que vale a pena e o que não vale a pena tanto dar atenção. E eu comecei a me sentir corresponsável pelas informações ruins que eu via que as pacientes recebiam, né? Eu pensava, poxa, se a gente tem boa informação e não leva para paciente, a gente está sendo conivente com a falta de informação, com a desinformação. Então, meu objetivo, quando eu comecei minha página do Instagram, foi justamente esse. E tenho seguido aí também diversos colegas, aprendido muito em como tentar levar essa informação para tentar levar mais conhecimento, mais saúde mesmo para as mulheres, principalmente, né? É isso aí. Eu acho que a gente briga porque a gente briga com o paciente porque ele procura o Dr. Google, né? E quando na verdade Uhum. a gente não dá uma alternativa de informação de qualidade, né? Então temos que ser corresponsáveis mesmo pela essa informação de qualidade aí nas redes sociais, né? Que bom, que Verdade. bom. A gente tem o mesmo objetivo. Isso é muito bom. Aí, então, acho que agora a gente podia entrar no assunto, né? Pra gente tentar fazer uma live mais enxuta, porque eu converso tanto, falo tanto. Uma live minha com a Sani, outro dia durou 1h30, de tanto que a gente falou sobre sexualidade. Que a gente vai empolgando, né? Vai falando e tal. É muita E coisa então a boa gente para né? é, é. A gente recebeu algumas perguntas, né? E aí eu vou fazendo. A gente tem um roteirinho aqui a gente vai seguir um roteiro, mais ou menos, para a gente não se perder muito no assunto. E no meio desse roteiro, meninas que mandaram as perguntas, eu vou encaixando as perguntas de vocês para a gente não deixar fora de contexto, ou senão vai ficar muito repetitivo. Então vamos lá. Câncer de mama e os números, como estão? Legal. É incrível perceber que ainda tem mulher que não percebe a importância de se falar sobre câncer de mama. Não sei se você percebe da mesma forma, Tetsi. Ainda eu tenho colegas que não são amigas, que não são da área de saúde, que às vezes nem ouviram falar do Outubro Rosa. E isso me assusta um pouco, porque o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. E a expectativa para o Brasil nesse ano é que a gente tenha mais de 66 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados. Então é muita gente, né? O risco, a gente tem um risco de 1 a cada 8 mulheres de desenvolver câncer de mama. Então, quando eu falo esse número, né, para minhas pacientes, toda mulher tem 12% de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Quase todas ficam espantadas com esse número. E realmente é um risco grande, né, de desenvolver câncer de mama. Então, quase todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama, ou tem alguém na família que já teve câncer de mama, ou alguém conhecido que já teve câncer de mama. Então, infelizmente, é uma doença muito prevalente. Por isso é tão importante a gente conversar sobre esse assunto para poder buscar medidas de prevenção e de diagnóstico precoce. Muito bom. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, né? Sim, Infelizmente. Pelas estatísticas aí, que eu acho que vai acabar sendo mais, porque a gente ficou em 2 anos de pandemia aí, praticamente, sem um rastreamento adequado, e a expectativa é que chegue em 18 mil mortes, né, de mulheres nesse ano de 2021, que é um número bastante grande, é um número que tem crescido, né? E a gente vai falar sobre esse crescimento também. E me fala uma coisa aqui que é aquilo que
veio muita pergunta sobre isso e a gente vai abordar no meio dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco para desenvolvimento de um câncer de mama? Excelente. Na maioria o principal fator de risco é ser mulher, né? Nenhum fator de risco vai ser mais importante do que esse. Homens também podem ter câncer de mama, mas é muito mais raro. E ser mulher acima de 50 anos, também o risco aumenta muito. Então, ser mulher, a idade, o avançar da idade aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. E nós temos alguns fatores ambientais hoje que nós sabemos também que interferem no risco de câncer de mama, de desenvolver a doença. Mulheres obesas, com IMC acima de 30, né? Então, estar acima do peso aumenta o risco de câncer de mama. O sedentarismo aumenta o risco de câncer de mama, cigarro, uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, uma alimentação não saudável, né? Então, todos esses são fatores de risco para o câncer de mama. Muitas vezes, as mulheres acreditam que o único fator de risco é a história familiar. Isso eu percebo que é um equívoco, né? Muito comum. Mulheres que não têm história na família de câncer de mama acharem que não tem risco de desenvolver a doença. Quando, na verdade, a grande maioria das mulheres que têm câncer de mama não tem história familiar de câncer de mama. A gente tem aí menos de 10% dos casos são diagnosticados em pacientes com história familiar, né, de câncer de mama. Então, a gente tem outros fatores de risco, mas lembrando que o principal realmente é ser mulher e ser mulher acima de 50 anos são os principais fatores de risco, né? E a gente fala que tem alguns fatores que a gente não consegue mudar, né, Larissa? A gente não consegue mudar ter nascido mulher, a gente não consegue mudar a idade que a gente tem, né? A gente não consegue mudar o histórico familiar, a gente não consegue mudar, Exato. Né? Agora, alguns fatores que você está falando, a gente tem como interferir, né? Que são fatores modificáveis, que você falou, da alimentação, do sedentarismo, da manutenção do peso corporal. E com relação o que o pessoal sempre pergunta, álcool e cigarro. Então, nesse ano eu estudei um pouco mais sobre esse assunto, principalmente sobre o álcool, principalmente por desfechos de pacientes oncológicas, assim, relacionado ao uso de álcool, né? E realmente nós temos diversos estudos mostrando que o consumo de bebida alcoólica aumenta o risco. E tem um estudo muito interessante, inclusive, mostrando como a ingesta de bebida alcoólica não é percebida como um fator de risco. As pessoas acham que a ingesta frequente de bebida alcoólica não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de câncer de mama. Então, é um fator de risco muito desconhecido, inclusive, entre as pessoas, inclusive entre profissionais de saúde. Esse estudo separou profissionais de saúde da população em geral e, na verdade, nenhum dos grupos conseguiu correlacionar a ingesta de bebida alcoólica com o risco de câncer de mama. E esse aumento do risco com relação à bebida alcoólica, ele é proporcional à quantidade ingerida, né? Então, quanto mais a pessoa ingere, maior esse risco de desenvolver a doença vai ser. Mas a boa notícia é que parar, né, ou reduzir a ingesta de bebida alcoólica também reduz o risco de desenvolver a doença. Então, a ingesta de bebida alcoólica é um dos fatores aí modificáveis mesmo, né? Para a gente reduzir o risco de desenvolver a doença. Muito bom, tá vendo? Meninas, prestem atenção. Então, aí o que acontece, né? A gente fala que porque as pessoas falam assim, mas está tendo mais câncer de mama, porque as mulheres estão modificando o estilo de vida, né? Como você falou, 90% dos casos não são relacionados à hereditariedade ou genética. E aí a gente tem uma evolução da sociedade em que as pessoas estão fazendo menos atividade física, as mulheres, né? Ingerindo mais álcool, fumando mais, sendo mais sedentárias, tendo mais ganho de peso. Então, é óbvio que a gente vai começar a ver o aumento do número de casos de câncer de mama, principalmente em mulheres mais jovens, né, Larissa? É verdade, né? A alimentação também, né? Hoje a gente consome muito mais alimentos processados e ultraprocessados, né? E interessante falar também os fatores hormonais, né, Tetsy, que são considerados alguns como não modificáveis, né? Como, por exemplo, a menarca, né? A paciente menstruar muito cedo,
ou ter a menopausa muito tarde também são fatores de risco menores aí para câncer de mama, mas são considerados fatores de risco. E a gestação fica entre o modificável e o não modificável, né? Nós sabemos que a gestação antes dos 30 anos de idade reduz o risco de câncer de mama. Claro que ninguém vai tentar ter filho antes dos 30 anos só por causa disso, né? Então, ele acaba entrando como um fator aí não modificável, porque não é isso que vai nortear a decisão, né? Mas está relacionado com o que você acabou de comentar, né? Nosso estilo de vida hoje é muito diferente. As mulheres hoje, na maioria das vezes, vão ter filhos mais tarde, né? Algumas não vão conseguir amamentar. Hoje, o nosso estilo de vida dificulta a gente conseguir amamentar, né? Muitas não têm apoio, têm uma vida muito corrida, enfim, não conseguem ter aquela tranquilidade para ter uma amamentação tranquila depois do parto. Então, essa parte hormonal também tem uma influência importante no aumento da incidência do câncer de mama, né? Foi bom você perguntar isso, porque sempre tem aquela história do anticoncepcional e da terapia de reposição hormonal. Vamos situar a galera aí. E aí? Esse é um terreno um pouco perigoso, na minha opinião. Porque a gente não pode fechar, né, Betsy? Não sei qual é a sua visão disso, mas a gente não pode fechar isso dentro de uma informação muito fechada, né? Não. Tanto a reposição hormonal quanto a anticoncepção têm papéis muito importantes na saúde da mulher. Mas a gente sabe também que isso vai ter um certo aumento do risco de câncer de mama, né? A gente tem vários estudos mostrando que o risco do câncer de mama depois de 5 anos de terapia de reposição hormonal aumenta consideravelmente. Tem estudos mostrando que o uso de terapia de reposição hormonal combinada, né? O progestágeno com o estrogênio também aumenta esse risco, principalmente com relação do estrógeno isolado. Mas a gente não pode pegar isso pontualmente e crucificar a terapia de reposição hormonal e não usar para ninguém, né? Você pode dizer mais a importância aí da reposição hormonal na qualidade de vida da mulher na peri e na pós-menopausa, né? Exatamente. Eu quero falar que a gente tem uma janela de oportunidade e que as pacientes têm que entender que a gente fala hoje sobre a janela de oportunidade dos 5 primeiros anos, onde a incidência desse risco é menor do que depois desses 5 anos usando a terapia de reposição hormonal. E os estudos com contraceptivo oral são muito controversos. Primeiro porque eles são antigos, eles misturam os tipos de anticoncepcionais, eles não separam por tipo, a dose era mais alta do que a gente usa hoje. Então, eu também, como gosto de colocar na caixinha, não, eu não gosto. Eu acho que isso tem que ser bem individualizado, né? E tem, com certeza, a gente tem muito benefício, tanto do uso de contraceptivos, principalmente para um país que tem 50%, 55% de gestações não planejadas, né? E também na qualidade de vida na pós-menopausa, porque hoje as mulheres estão vivendo mais e querem uma qualidade de vida maior, né? Principalmente ligada à sexualidade, enfim. Então, eu também sou igual a você, eu não coloco numa caixinha, não, porque a gente tem que individualizar caso a caso, com certeza. Beleza, então a gente falou dos fatores de risco, né? E aí tem uma pergunta aqui que é importante que a gente vai falar sobre sinais e sintomas. Que além do nódulo, porque você até fez um videozinho, né? Foi muito legal. Os vídeos da doutora Larissa, da doutora Larissa são ótimos, viu, gente? Ela falou sobre... Ela é super didática e super rápida para dar uma informação importante. É difícil a gente sintetizar a informação em um curto período de tempo. Então, você falou sobre o nódulo, que é o principal sintoma do câncer de mama. Mas a pessoa perguntou assim, além do nódulo, se tem algum outro sinal que é importante também perceber. Sim, legal, muito importante falar sobre isso, porque às vezes a paciente pode ver outras alterações e achar que não são importantes. De uma forma geral, qualquer mudança da mama deve chamar a atenção, né? Não é esperado que a mama mude de repente de forma ou que uma mama fique diferente da outra. Então, mesmo, por exemplo, um inchaço generalizado da mama, a mama aumentar de volume, alterações na pele. A pele pode ficar um pouquinho mais grossa, que é aquela pele que nós chamamos de casca de laranja, né? Fica com aquele aspecto poroso, como se fosse uma casca de laranja. A pele fica vermelhinha, a pele entrar para dentro, que nós chamamos de retração.
Eu tive uma paciente que chamou de celulite. Ela me disse, doutora, eu tô com uma celulite na mama. Parece muito mesmo uma celulite. É quando faz aquele furinho, a pele entra para dentro da mama, também deve chamar atenção. Abaulamentos, né, localizados na mama, que às vezes você não separa um nódulo, um caroço certinho. Alterações do mamilo também são importantes de chamar a atenção. Um mamilo que de repente entra para dentro, ou um mamilo que forma uma casca avermelhada, que aparece uma ferida que não cicatriza no mamilo, uma coceira muito intensa no mamilo com descamação, secreção pelo mamilo deve chamar a atenção também. E o caroço debaixo do braço, também é importante lembrar que o caroço na axila também pode se relacionar com câncer de mama e a mulher deve estar atenta. Mas de uma forma geral, qualquer mudança na sua mama é importante chamar a atenção e importante procurar ajuda se essa mudança não sumir. Não sei se isso está no seu roteiro, mas eu acho interessante a gente lembrar, Tetsy, que a gente tem nódulos na mama que podem se formar pelo próprio ciclo menstrual, né? Então, a mulher não precisa se assustar assim que percebe um novo nódulo na mama. Acho que vale a pena a gente lembrar disso, que o nódulo, às vezes, ele aparece pelo próprio edema ali pré-menstrual da mama. Às vezes é só uma regiãozinha de glândula mais inchada que a mulher pode perceber. Geralmente é doloroso quando é relacionado ao estímulo hormonal. E quando passa a menstruação, a mama desincha e aquele nódulo desaparece. Então, se perceber um nódulo novo, próximo aí à menstruação, pode esperar uma semaninha, duas, ver se vindo o ciclo menstrual, esse nódulo desaparece. Se ele persistir, aí sim procurar ajuda. Outra coisa interessante é a dor na mama, que é um sintoma que chama muita atenção das mulheres. É um motivo, assim, pelo menos no meu consultório, de muita procura, com medo de câncer de mama. E na grande maioria das vezes a dor não se relaciona, né, com o câncer de mama. O câncer de mama é justamente silencioso, ele é indolor, ele aparece sem dor. Geralmente a dor na mama ela está relacionada ao estímulo hormonal. Então nódulos dolorosos geralmente são nódulos benignos, secundários aí ao estímulo hormonal. Claro que medicina não existe nem sempre e nem nunca, né? A mulher pode ter dor na mama e pode ter câncer? Pode. Mas muito provavelmente as duas coisas não estão diretamente relacionadas, né? Teve uma pergunta aqui, se todo nódulo era câncer. Não, a gente diferencia entre nódulo benigno, nódulo maligno, nódulo sólido, nódulo líquido, que é o cisto, né? Uma coisa às vezes não vira outra. Então, a paciente, na hora que você fala a palavra, é um cisto na mama, já acha que é uma coisa do outro mundo, que vai virar um câncer. E muitas vezes essas alterações hormonais aí, cíclicas que as mulheres passam. E aí eu já vou fazer o gancho aí, como você falou, como a gente olha e tem que perceber as questões de mudança no corpo, que eu acho que o conhecimento que é importante, como é que é essa relação com o autoexame? Porque antigamente existia toda essa coisa que é o autoexame, e hoje a gente sabe que o autoexame é uma coisa mais para o autoconhecimento da mulher e que não exclui fazer rastreamento com a mamografia. Então, eu queria que você comentasse o momento para fazer o autoexame, né? E com a frequência que a gente precisa fazer esse autoexame e a importância dele e a não relevância total, né? Porque a gente não pode substituir outros tipos de rastreamento só achando que fazendo o autoexame tá ok. Perfeito, Tetsy. Realmente, o autoexame, ele traz muita confusão, né? Por muito tempo, como você comentou, por muito tempo se estimulou muito o autoexame, se ensinava técnicas de realizar o autoexame. Eu mesma vim de uma formação da minha residência, que a gente ensinava o paciente, distribuía folhetinhos, né, explicativos do autoexame. E o principal perigo do autoexame que os estudos demonstram é que ele pode trazer duas confusões. A paciente não sente nada na mama, acredita que seu autoexame está normal e que isso é suficiente e ela não precisa fazer a mamografia. E a segunda confusão é ficar encontrando esses nódulos benignos, achando todo mês que está com câncer de mama, ficando preocupada, trazendo todo o transtorno aí do medo da doença.
Então, o autoexame hoje, como você comentou, ele é estimulado para autoconhecimento, para a paciente notar alguma mudança na mama dela. Então, nós não recomendamos nenhum tipo de técnica, não é nem para cima nem para baixo, nem com a mão para trás, nem na frente do espelho, no chuveiro, enfim, não tem um lugar certo, nem a hora certa e nem uma periodicidade recomendada, faz isso todo mês, né? Eu comento com as minhas pacientes, eu falo, se conheça, mas sem ficar muito paranoica, né? É importante se conhecer, perceber, valorizar alguma alteração. Às vezes, né, você sente alguma coisa e fala, ah, isso não é nada. Esse é o comportamento perigoso. Sentir alguma coisa, procurar ajuda. Mas não tem uma necessidade de uma periodicidade fixa, nenhuma maneira correta de fazer esse autoexame. O importante é conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama, né? Pode até trocar essa ideia com o seu médico, com o ginecologista, né, Tete? Você falar, olha, a sua mama, né, hoje tá legal, palpa para você ver. Às vezes ela é meio encaroçadinha mesmo. Esse é seu normal, né? Fica preocupada. E como você comentou, a importância de não deixar de fazer a mamografia. O autoexame, ele não é capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama. O autoexame não faz diagnóstico precoce, né? Então, esse que é o ponto principal da gente levar. Eu acho essa informação é a mais importante para mim, assim, porque a mamografia, ela descobre muito antes da gente descobrir. Da gente mulher, paciente, e da gente médica também, né? Nós, como médicas, pegamos mamografias alteradas com exame clínico absolutamente normal. E, na verdade, é isso que nós buscamos, descobrir quando ainda não tem nada no exame clínico, né? Quando a avaliação clínica ainda é toda normal, quando no autoexame a mulher não percebe nada, quando no exame médico o médico não encontra nada, mas existe uma alteração na mamografia, esse é o momento ideal, para a gente descobrir a doença muito no início e aumentar as chances de ficar curada. Então, o autoexame, ele tem sim seu papel, mas ele não é capaz de reduzir o risco de morte por câncer de mama, né? A mamografia, sim, tem essa capacidade, né? Então, um autoexame normal, a mulher não pode deixar de fazer sua mamografia por causa dele. Então vamos já entrar na seara da mamografia, porque essa é uma briga, né? Legal. É uma briga, né? Tem uma... Quando, como, quando, por quê, que dia, que idade. Isso é um questionamento, né? A gente tem no SUS, a gente tem uma conduta. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem uma outra recomendação. Aí eu queria que você falasse o que você pensa e qual que é a sua indicação. Legal. Realmente esse é outro terreno delicado, né? De nós entrarmos. Que idade começar e qual a periodicidade de fazer, né? Tem até a Stringeria mandou uma perguntinha aqui para nós. Acho que ela está perguntando a importância do autoexame para as mulheres que não têm indicação de fazer mamografia. Eu acho que está relacionado aí com o que nós estamos conversando. E realmente, mulheres antes da idade de rastreamento, a recomendação é o exame clínico médico anual. Então, assim, não estou dizendo que o autoexame não é importante. Ele é, sim, importante para autoconhecimento. Caso a mulher perceba alguma mudança, busque ajuda. Mas mesmo a mulher antes da idade de rastreamento, ela precisa de um exame clínico anual com um médico ginecologista, que é o médico da mulher, daí, né? Então, e você ter um médico que te conheça, que conheça suas mamas, isso é importante também, para ele notar alguma alteração no seu exame clínico. Então, o autoexame também não vai substituir o exame médico anual. Agora, quanto ao rastreamento, a idade de começar o rastreamento, realmente o recomendado, né, pelo Ministério da Saúde é 50 anos bianual. Isso é o que nós temos nos serviços públicos. Os serviços privados, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, a FEBRASGO, as sociedades médicas, de uma forma geral, elas recomendam que o rastreamento se inicie com 40 anos e seja anual. Qual que é a diferença dessas duas estratégias, né? As duas estratégias reduzem o risco de morrer por câncer de mama. Das duas maneiras, nós temos o diagnóstico precoce. Mas começando mais cedo, quando a gente começa a fazer mamografia com 40 anos, a gente aumenta o número de biópsias
de lesões que não são câncer, né? Que são consideradas aí biópsias desnecessárias, entre aspas. Então, por muito tempo se questionou o benefício de fazer mamografia entre 40 e 50 anos por expor a mulher a alterações que não são câncer, mas que vão deixá-la preocupada quanto ao risco de câncer, vão expor ela ao risco de uma biópsia, que apesar de hoje ser um procedimento extremamente seguro, muito tranquilo, sempre vai ter algum risco, risco de um hematoma, infecção, é um dia de trabalho que ela perde, então a gente também tem um prejuízo econômico, tem os gastos, né, desses procedimentos. Então, o principal questionamento nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos, é a realização de biópsias que não se relacionam com câncer. Mas a evidência atual que nós temos hoje é que essa faixa etária entre 40 e 50 anos também tem uma redução importante de mortalidade por câncer de mama com rastreamento anual. Então, a minha conduta, eu sigo aí a recomendação das sociedades médicas. Eu recomendo que se realize mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Muito bom. Aí a Patrícia Rezende aqui perguntou, uma amiga minha aqui de Santa Rita. A prótese de silicone dificulta o exame no rastreamento? Muito legal, uma dúvida super comum. Hoje muita gente tem prótese. Por incrível que pareça, não sei sua experiência, Tetsi, mas eu tenho pacientes que têm medo de fazer mamografia com a prótese. Medo por diversos motivos. Acha que a prótese vai romper, acha que vai estragar a cirurgia, né? Acha que não vai adiantar nada fazer mamografia com a prótese e pede para fazer outro exame. A prótese de silicone não atrapalha a realização da mamografia e ela não atrapalha o diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem estudos muito interessantes, inclusive, que mostram que mulheres que têm prótese de silicone geralmente se olham mais, se tocam mais, prestam mais atenção ao seu corpo e acabam fazendo, às vezes, diagnóstico até mais precoce do câncer de mama do que mulheres que não têm prótese. São mulheres que se preocupam mais com a sua saúde de uma forma geral. Então, mantém uma atenção maior ao corpo, mantém uma rotina de consultas médicas mais regular. Então, isso é comprovado, assim, por estudos que essas mulheres têm uma tendência a ter até diagnóstico mais precoce do que mulheres que não têm prótese. O que muda na mamografia com prótese de silicone? Nós precisamos de algumas incidências adicionais. Então, a mamografia ela vai ser feita de forma habitual, como na mulher que não tem prótese, comprimindo ali a mama toda com a prótese de silicone junto. E depois é feita uma incidência adicional, que nós comprimimos a prótese de silicone contra a parede torácica para poder comprimir só a mama ali na chapa da mamografia para adquirir uma imagem, fazer uma aquisição de imagem só da glândula mamária, sem a prótese junto, com a prótese ali presa à parede torácica, só a glândula mamária. Essa é chamada de manobra de Eklund. Então, quando nós fazemos a manobra de Eklund, a avaliação da glândula mamária, a princípio, é a mesma da mulher que não tem prótese de silicone. Então, é só importante se atentar em fazer a manobra e os centros que realizam mamografia sabem dessa necessidade. Então, o exame já deve vir com essa manobra realizada de forma rotineira. E fazendo isso, nós temos a mesma chance de fazer diagnóstico precoce do câncer de mama, como na mulher que não tem prótese. Então, a prótese de silicone não interfere diretamente, assim, ela não atrapalha a mamografia, nem dificulta o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ótimo. Aí tem uma outra pergunta aqui de mamografia que eu vi aqui para trás, que eu achei muito interessante, que eu até fiz uma postagem sobre isso. Alguma relação da vacina com o aumento dos linfonodos aumentados nas axilas? Adoro falar sobre isso também. Nossa, já tive tanta vez com esses linfonodos no começo do ano. Você chegou a ter, Tetsi? Eu tive. Até nós entendermos, né, o que estava acontecendo. E hoje nós sabemos que toda vacina pode provocar um aumento de linfonodos, como nós comentamos, o caroço, né, na axila, que é um aumento de linfonodos, é um sinal de câncer de mama, um dos possíveis sinais de câncer de mama. E as vacinas do Covid, especialmente, têm uma incidência alta de aumento aí de linfonodos. A gente tem vacinas que tem 60% de linfonodopatia, né? Desse caroço na axila, esse aumento do linfonodo no braço que a paciente toma a vacina. E nem sempre a imagem desse linfonodo, o ultrassom, ele é um bom exame para avaliar linfonodos axilares
e diferenciar um linfonodo que é só um linfonodo que é uma reação do nosso organismo, uma resposta imunológica normal, de um linfonodo comprometido por câncer de mama ou por câncer, né, de uma forma geral. Então, o ultrassom é um bom exame para avaliar isso. Mas o linfonodo comprometido por o linfonodo aumentado secundário à vacina nem sempre tem uma imagem fácil para o radiologista distinguir também de um linfonodo suspeito para câncer para um linfonodo não suspeito. Então, o que acontece? Qual que é a recomendação agora? Esse linfonodo, ele tende a aparecer ali 2 a 3 dias depois da vacina e pode persistir até 3 meses depois da vacina, mas a grande maioria regride com 1 mês, com 4 semanas. Então, se a paciente for fazer os seus exames de rotina, não, é só meu rastreamento, tá na hora de eu fazer meu exame. E ela vai tomar a vacina, então o ideal é tentar encaixar a realização do exame de rotina com a vacina. Ou ela faz o exame primeiro, a mamografia, o ultrassom, e depois ela toma a vacina em seguida. Se isso não for possível, ela toma a vacina e espera pelo menos 1 mês para fazer os seus exames de rotina, para evitar aí essa confusão com o aumento dos linfonodos. Claro que pacientes que têm investigação de alguma alteração suspeita, a gente não pode esperar, né? Então, nós fazemos aí o exame conforme a necessidade, a indicação. Mas quando é só um exame de rastreamento, exame de rotina, o ideal, hoje em dia, a gente recomenda que se tente encaixar a vacina com o exame da mama, porque é bem comum mesmo a gente ter esse aumento dos linfonodos axilares. E é uma coisa interessante, porque as pessoas, na cabeça das pessoas, ela começa a fantasiar, né? Por exemplo, se aumenta o linfonodo é porque a vacina dá câncer. Não, gente, pelo amor de Deus. Linfonodo aumentado é uma reação normal do organismo. A gente espera que o linfonodo aumente, porque ele está produzindo suas células de defesa. Então, essa orientação que a doutora Larissa deu é fundamental. E também, quando você for fazer a mamografia, avisar, olha, eu tomei a vacina nesse braço, né? Porque aí pode fazer uma associação se tiver aumento do linfonodo, sem ficar causando aquele estresse todo. Então, essa pergunta foi muito importante, porque isso é uma coisa que é nova, né, Larissa? Porque nos anos anteriores, a gente não tinha essa questão aí com a mamografia e a vacina, principalmente a vacina do Covid, né? Deixa eu ver se tem mais alguma Muito pergunta interessante. O pessoal está participando aqui, né? Também aproveitar esse momento para a gente dar dica para a pessoa se atentar que braço tomou a vacina. É muito comum eu perguntar, tomou a vacina também? Que braço tomou? Não sei. A não ser que tenha doído, aí ela vai lembrar. A minha, como não doeu nada, eu também nem lembro qual foi o braço que eu tomei. Bom, aqui, ó. Quando não é mais necessário fazer o exame de mamografia? Essa pergunta é da minha mãe. Ela tá querendo fugir, né? Bom, esse também é outro terreno, assim, sem muita regra, muito bem estabelecida, né? Os estudos de rastreamento a maioria foram até 74 anos de idade. Então, até essa faixa etária, nós temos certeza que a mamografia reduz o risco de morrer por câncer de mama. Mas hoje, a mulher, como você já comentou, nós estamos vivendo muito mais, né? Então, a expectativa de vida aumentou muito, aumentou com qualidade. Então, há 10 anos atrás, quando eu estava na residência, por exemplo, nós quase não fazíamos quimioterapia em mulheres com mais de 70 anos, né? Pacientes com 72, 75 anos, a gente pensava muito antes de fazer quimioterapia. Hoje nós já temos um número grande de mulheres fazendo quimioterapia. O que eu quero dizer com isso? A mulher tem vivido mais e vivido melhor, e com isso ela tolera melhor o tratamento do câncer de mama. Então, se a mulher tem uma expectativa de vida grande, né? Então, se a gente tem uma paciente com 75 anos, às vezes a paciente com 80 anos, com uma qualidade de vida boa, uma mulher que vai aguentar uma cirurgia da mama, que vai aguentar uma medicação depois, uma hormonioterapia. Então, assim, se ela é capaz de tolerar, se a condição de saúde dela é capaz de tolerar o tratamento, a recomendação é que se faça o rastreamento, que se faça a mamografia. Então, se você é capaz de receber o tratamento,
tem benefício de fazer a mamografia. Tem um estudo muito interessante da Sociedade Brasileira de Mastologia, até eu acho que está no portal da SBM, essa informação aberta assim, para a população, mostrando, não sei, negligência não acho que é a melhor palavra, mas mostrando que nem sempre a mulher mais velha é tratada com o melhor tratamento, né? Por medo mesmo, às vezes nós temos receio do tratamento ser muito agressivo e a gente piorar, na verdade, a qualidade de vida da mulher em vez de melhorar, né? Mas o que nós temos visto atualmente é que a mulher tem vivido mais e melhor e ela aguenta mais também o tratamento. Então, a recomendação de uma forma geral, se existe expectativa de vida de de até 10 anos, se recomenda que continue o rastreamento. Então, para a grande maioria das mulheres, a gente não para de fazer mamografia. Viu, mãe? Você já fez a sua, né? Ainda bem. Ela fez semana passada. Ela perguntou pra mim, mas eu vou ficar fazendo até quando? E ela é praticamente uma crossfiteira, vai pra academia todo dia. Então ela vai fazer pro resto da vida, viu, mãe? Vai. Tem uma pergunta interessante. Tem uma pergunta interessante aqui da Priscila, que ela tem 30 anos e ela pergunta se ela pode fazer mamografia. Muito bom. Poder pode, né? Agora a pergunta talvez melhor seja se deve fazer mamografia, né? Abaixo dos 40 anos, então assim, a mamografia, da mesma forma que os estudos mostraram benefício até os 74 anos, também os estudos se iniciaram com 25 anos. Então, abaixo de 25 anos, nós não realizamos mamografia porque a gente não tem embasamento para fazer o exame nessa faixa etária. A gente não sabe se isso pode trazer algum malefício para a mama em desenvolvimento, não sabe se a imagem que você vai encontrar nessa idade tem a mesma correlação com câncer que nas idades estudadas. Então, abaixo dos 25 não se faz mamografia, né? Agora, com 30 anos de idade, nós podemos sim fazer mamografia, mas ela vai ter indicações muito precisas, principalmente pacientes com história familiar, né? Então, a recomendação para pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama é que se comece o rastreamento 10 anos antes da parente mais jovem. Porque quanto mais jovem, maior o risco desse câncer ser familiar. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama com 59 anos. Eu teria que começar com 49 anos. Então, estou dentro da idade de rastreamento, vou começar com 40 anos, como toda mulher. Agora, minha mãe teve câncer de mama com 42 anos. Eu vou começar a minha mamografia com 32, né? Então, a gente só começa antes dos 40 anos se tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama abaixo de 50 anos, né? E lógico, se tiver diagnóstico de mutação. Então, famílias que têm, que já sabidamente tem uma alteração ali hereditária, que tem uma alteração que provoca um risco muito alto de ter câncer de mama, também deve ser discutido aí, caso a caso, a idade de começar o rastreamento. Eu tenho pacientes com 25 anos que já sabem que tem mutação BRCA, né? Então, para essas pacientes, mesmo ela tendo, às vezes, a mãe teve câncer de mama ali com 42, né? A gente começaria a mamografia dela com 32, mas ela já tem o diagnóstico de mutação. Então, nesses casos, a gente tem que individualizar a estratégia de rastreamento. Ótimo, essa informação é muito pertinente, viu, gente? Muito, porque eu tenho pego pacientes com 50 anos, com histórico de familiar, que é parente de primeiro grau com irmã. Eu nunca fiz mamografia. Então, já está atrasada aí há 10 anos, né? Então, precisa, porque o risco é 3 vezes maior, né, Larissa? Quando a gente tem parente de primeiro grau, que é mãe e irmã com câncer de mama, né? E aí você falou, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, da mamografia, periodicidade, você falou. Quando começar a fazer, ótimo. E aí você falou do gene, né? Do BRCA. Explica para o pessoal, que teve aquela série agora, né? Atual, e o pessoal está perguntando muito sobre a genética. Se todo mundo tem que fazer esse exame genético, porque o exame é caro. E aí? Legal. O exame genético realmente é uma coisa super atual, né? E o conhecimento a respeito do câncer de mama hereditário vem aumentando assim muito ao longo dos anos.
nós já sabíamos que existe algumas pacientes têm essa predisposição hereditária, mas hoje o exame é muito mais acessível, ele é mais simples de ser realizado, os planos de saúde bancam, né, pagam a realização quando indicado, quando bem indicado, né? E quando fazer, então, que é a grande questão, né? A recomendação hoje é que pacientes com história familiar de câncer de mama, então parentes de primeiro e de segundo grau também, primas com câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade, né? Então câncer de mama abaixo dos 50 anos, procurem uma orientação por um geneticista. O geneticista, ele vai fazer ali toda a história familiar, vai fazer um serviço de detetive, vai perguntar da avó, da tia-avó, da prima, de todo mundo, o que cada um morreu, e toda a história de câncer. E a partir daí, ele vai poder calcular o risco dessa família ser portadora de um câncer de mama hereditário. Então, algumas pessoas carregam ali nas suas células, nos genes, alterações que são mutações genéticas que promovem um dano na célula, no reparo celular, né? E com isso, facilita o desenvolvimento de câncer, não só câncer de mama. Geralmente são síndromes genéticas. Então, a gente tem, às vezes, uma alteração no gene e essa única alteração é capaz de desencadear ou aumentar o risco de diversos tumores. E o mais comum é a do BRCA. Na época aí da Angelina Jolie, já tem algum tempo, né? Mas a maioria das pessoas sabe que a Angelina Jolie tirou as duas mamas, fez uma reconstrução mamária e a mãe dela faleceu de câncer de ovário. E o câncer de ovário é muito frequente essa relação com mutação. E aí ela fez, né? Ela foi identificada a mutação, que é a mutação do gene BRCA. Então, o que nós sabemos hoje? Menos de 10% das pacientes que têm câncer de mama vão ter alguma mutação. Então, a grande maioria não tem mutação. Desses 10%, nós temos aí a principal mutação, o BRCA. E mais nós temos outras mutações e muitas desconhecidas ainda também, né? Então, não é toda paciente que precisa testar. Não é toda paciente com câncer de mama que precisa testar, fazer o teste genético, né? E não é qualquer história familiar. Geralmente são pacientes, quando a história é de pacientes mais jovens, tem essa indicação. Então, isso pode ser discutido com o ginecologista, com o mastologista, né? Passar a sua história familiar. Para os convênios hoje no Brasil, para ter a autorização de realização do teste, ele tem que ser solicitado por um geneticista, né? Então, o geneticista, a princípio, é um médico que pode conseguir a autorização da realização desse exame pelo convênio, mas ele só vai ser solicitado quando se é preenchido alguns critérios aí, mais ou menos nessa linha, quando tem uma história familiar mais exuberante de pacientes muito jovens. Quanto mais jovem, maior o risco aí de ser familiar, né? De ser hereditário o câncer de mama. Ótimo. Prognóstico. Não, prognóstico. E aí? Como é que está um prognóstico de câncer de mama hoje? Graças a Deus vem melhorando, né? Ótimo. Tanto as estratégias de rastreamento quanto o tratamento evoluíram muito ao longo dos anos. Eu acho que a informação mais importante para a gente levar, assim, de uma forma geral, é que o câncer de mama, quando ele é descoberto no início, estágios iniciais, né, que nós chamamos de estágio 1, ele tem mais de 95% de chance de cura. Ainda hoje, por incrível que pareça, tem mulheres que têm muito medo do câncer, não falam a palavra câncer, chama de doença ruim, né? Lógico que é um diagnóstico que traz muito medo, muita ansiedade, pensamento de morte, mas eu sempre repito para minhas pacientes, foco no alvo. A gente tem que buscar a cura, tem que buscar qualidade de vida durante esse processo também, né? E qualidade de vida depois do tratamento, porque a maioria vai ficar curada, vai ser uma sobrevivente, né? Mas o que é o principal fator prognóstico? É o estadiamento, é o tamanho do tumor no diagnóstico. Quanto maior o tumor, quanto mais esparramado o tumor, comprometendo já a axila, ou câncer de mama crescendo fora da mama, isso vai reduzindo, sim, a chance de ficar curada pela doença. E quando a gente descobre ele ainda muito pequenininho, localizado na mama, uma região pequena da mama,
aumenta demais a chance de cura, além de diminuir a agressividade do tratamento, né? A gente agride menos a paciente com o tratamento, ela vai ter uma qualidade de vida melhor depois do tratamento, porque ela vai ter menos sequela desse tratamento. Por isso a gente bate tanto na tecla da importância do diagnóstico precoce, descobrir no começo. Acho que é a nossa principal ferramenta de luta contra o câncer de mama. As medidas de prevenção e de diagnóstico precoce para a gente conseguir aumentar a chance de cura e ter uma qualidade de vida melhor depois, né? Excelente, excelente. Vou dar uma rodada aqui para ver se tem uma pessoa que te elogiou, a Ana Helena. Parabéns pelas suas explicações sobre câncer de mama. Você é uma médica maravilhosa, humana, dedicada ao seu paciente. Muito bom. Obrigada. A Fernanda Pacheco, obrigada por tantas informações. Deus abençoe vocês. Obrigada, Fernanda. Essas perguntas aqui a gente já respondeu. Nós respondemos quase... Acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui. O pessoal falando boa noite, boa noite. Muito bom. Larissa, então acho que como mensagem final aqui, que a gente pode dar uma resumida na live, é o seguinte. Eu vou resumir, vamos ver se você concorda comigo. Primeira coisa, mudança de hábito de vida. Né? Se nós 90% do câncer das pacientes que têm câncer de mama não estão ligados a fatores genéticos e sim fatores ambientais, a gente tem que ter mudança de vida, né? De hábito de vida, se alimentar melhor, não, fazer atividade física, diminuir o consumo de álcool, né? E eu acho que isso que é a primeira coisa, porque a gente fala de prevenção, quando a gente fala assim, vamos fazer uma mamografia preventiva. Não existe mamografia preventiva, gente. Mamografia não previne câncer, né? Mamografia diagnostica o câncer precocemente, né? Então não é exame preventivo de nada. Então a prevenção primária que a gente vai fazer é com essas mudanças de hábito de vida aí, dessa conversa que a gente teve com a doutora Larissa lá no começo. Segunda coisa é diagnóstico precoce. Então a gente precisa fazer a mamografia conforme a orientação médica, né? Conforme o caso individualizado, como a doutora Larissa falou, às vezes você precisa começar a fazer mais precocemente, porque você tem incidência familiar, aí você teve um parente, e aí você tem que começar mais precocemente, né? Fazer a mamografia, fazer as avaliações, não deixar de fazer avaliação clínica, no médico, mesmo que você não tenha idade de rastreio ainda. Então, assim, o diagnóstico precoce precisa estar na cabeça da mulher. E esse negócio de esconder, falar assim, eu não quero ver, eu não quero fazer exame porque eu não quero saber. Isso é o pior de tudo que você pode fazer. Porque você está deixando de ter uma oportunidade de cura, igual a doutora Larissa falou aí, próximo de 100%. Né? Então, esse negócio de esconder e não procurar porque você acha que tá... quem procura acha? Quem procura acha e trata. É isso que eu falo para o paciente. E trata precocemente e vai ter aí uma chance de cura próximo de 100%, uma qualidade de vida, enfim. E a última mensagem que eu deixar aqui é que a gente precisa se conhecer, né? Antes de tudo, a mulher pode... a gente chama do câncer de intervalo entre uma mamografia e outra, pode acontecer de ter um câncer, pode. Mas se você tem autoconhecimento do seu corpo, se você se conhece, você pode também tentar fazer esse diagnóstico, conseguir pegar esse diagnóstico aí antes, né, da evolução da doença. Então, eu queria deixar uma mensagem positiva aqui. A gente tem muita coisa para fazer pensando em câncer de mama, né? A gente não pode achar que é uma doença inominável, uma coisa que não tem o que fazer, que não tem cura. Então, a gente tem que passar uma mensagem positiva, mas a gente precisa conhecer risco e a gente precisa saber os nossos riscos para a gente modificar o risco, né? Então, a gente gerencia o risco, né? Tudo na vida é gerenciamento de risco. E o câncer de mama é assim também. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixar para essa live é essa, de uma coisa positiva, de conhecimento, porque informação é poder, e é só através de informação de qualidade que a gente pode mudar o rumo das coisas. Né, Larissa? Você queria
fazer uma mensagem final, se tem alguma coisa a acrescentar. Perfeito, adorei suas palavras. Assino super embaixo. Vou roubar a frase aí: quem procura, acha e trata. Gostei muito. Mas o objetivo, nunca tinha ouvido, adorei e vou usar. Eu acho que uma coisa eu gostaria de pontuar, Tetsy, que algumas vezes a mamografia pode sim trazer algum desconforto, né? Eu acho que às vezes, além assim do medo e do desconhecimento da importância da mamografia, esse é um outro receio que as mulheres podem ter. Dói, machuca, mesmo mulher que não tem prótese de silicone, não é raro me perguntarem se ela não pode ser substituída por outro exame, né? Hoje todo mundo escuta falar de ressonância magnética, então não posso fazer minha ressonância de mama ou só o ultrassom de mamas, né? A gente fala muito de mamografia porque realmente é ela que é capaz de fazer diagnóstico precoce. O interessante também, só para ressaltar, é que a mamografia também ela é capaz de descobrir antes de ser câncer de mama, né? Nós temos aí o carcinoma in situ, que ainda não virou câncer, é uma célula já doente que pode virar câncer de mama, que a principal apresentação dele é como calcificações na mamografia, e isso não aparece em nenhum outro exame. Então, quando eu explico que a gente tem que fazer mamografia, principalmente por causa do carcinoma in situ, mas mesmo câncer muito inicial, né? A mamografia ainda é a nossa melhor estratégia de rastreamento. O ultrassom, se a gente tiver um carcinoma in situ de baixo grau, ou lesões precursoras, porque não é só câncer que a gente vê com a mamografia, a gente tem lesões, alterações na mama, que a gente consegue sim tratar antes de virar câncer, em algumas circunstâncias, né? Hiperplasias atípicas, neoplasias papilíferas, lobulares, enfim, tem uma gama de alterações na mama que podem ser diagnosticadas com a mamografia e que não vão ser identificadas no ultrassom, não vão ser identificadas na ressonância de mamas. Então, a mamografia é, sim, uma arma importante para a gente fazer o diagnóstico precoce. Hoje ainda é a nossa melhor arma, né? A gente não pode substituir a mamografia nem pelo autoexame, a gente não substitui a mamografia pela ressonância de mamas e a gente não substitui a mamografia pelo ultrassom. E assim, eu concordo que eu acho que nosso papel aqui é de levar informação, conhecimento e trazer uma mensagem boa, né? Coisas, uma mensagem de esperança mesmo. Não é deixar ninguém extremamente preocupada, só atenta. Atenta, se cuidar, se conhecer, saber a maneira certa aí de se cuidar, buscar hábitos de vida saudáveis, que sem dúvida esse é o caminho para ter saúde, né? É isso aí. Eu agradeço demais. Ai, ó, tentei, mas fez 1 hora de live, não teve jeito. Então, o assunto estava muito bom, rendeu muita conversa, rendeu muito papo, teve pergunta aqui ao vivo, tinha todas as perguntas que foram feitas antes. A gente conseguiu contemplar na nossa conversa aqui, porque eu fui englobando no meio. Então, assim, todo mundo que perguntou lá na caixinha de perguntas lá da semana, que não assistiu a live inteira, assiste, que a live vai ficar gravada aqui. Entre, sigam a doutora Larissa, porque ela fala informações super relevantes e importantes para a mulher. Mulher, mama, câncer de mama é um assunto que interessa todas as mulheres. Se você está muito nova, você ainda vai ter, ou você tem uma amiga que pode ter, ou você tem uma prima que pode ter, e se você tiver informação para passar para ela, você é uma multiplicadora. Então, informação nunca é demais, informação nunca se perde, informação é poder, meninas. Eu sempre falo isso, tá bom? Doutora Larissa, muito obrigada. Obrigada. Foi ótima. Obrigada, tá morrendo de saudade. Vamos... vamos fazer. Vou tirar uma foto aqui. Peraí. Vamos fazer uma pose. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai lá. 1, 2. Deixa eu tirar os comentários. Peraí. Desativar o comentário. Aí. Vamos lá. Aê! Muito bom, muito bom. Larissa, Obrigada de novo, amei. até a próxima. Até, obrigada. Tchau.